Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um vídeo em direto para a página do Centro de Marcha e Corrida de Alcanena. Hoje vamos estar com um grande profissional da psicologia, um ex-atleta natural de Alcanena. É ele, Miguel Lucas, psicólogo desportivo. Tem um grande currículo nesta área e foi o meu convidado para hoje. Bem-vindo Miguel, boa tarde. Boa noite, Carlos, tudo bem? Obrigado pelo convite, antes de mais. Obrigado eu por teres aceito e vires partilhar aqui um bocadinho da tua experiência a vários níveis. Para quem não conhece, tu és natural de Alcanena. Neste momento Nasci no Hospital de Alcanena, atenção. No Hospital de Alcanena. E eu tinha aqui uma maneira de começar contigo, que era um bocado diferente, que a tua rua também era só de campeões. Exatamente, na minha rua, salvo seja, vivia o Carlos Calado e mais abaixo o Paulo Constantino. Ou seja, era só malta ali preparada para o atletismo. Como é que surgiu o atletismo na tua vida? Olha, o atletismo surgiu na minha vida através do meu irmão. O meu irmão, portanto, o Carlos Cipriano Lucas, ele inscreveu-se, ainda era a Casa do Povo de Alcanena, depois é que foi o núcleo Deixei-te ouvir. Estou a ouvir. Depois é que foi o núcleo de atletismo do Concelho de Alcanena. E então o meu irmão começou a praticar, portanto, atletismo, mais concretamente as corridas de estrada e os corta-matos. E passado aí uns 2 anos, por influência dele, eu tinha 10 anos, comecei a praticar também. Portanto, fui levado pelo meu irmão para o atletismo. E tiveste um início no atletismo através, se calhar, do Inatel, não? Eu também fiz algumas competições pelo Inatel, mas por acaso não. Eu fui logo federado na Federação Portuguesa de Atletismo. E naquela altura ainda se podiam fazer provas tanto no Inatel como pela Federação. Depois, passado 1 ano ou 2, é que isso mudou. E eu, basicamente, competi sempre portanto, inscrito na Federação Portuguesa de Atletismo. Tu começaste como atleta, mas ficaste, digamos que, mais reconhecido por teres sido treinador de um que se tornou um grande atleta a nível mundial, também do nosso concelho, do Carlos Calado. Como é que foi o iniciar dessa experiência? Bom, o iniciar dessa experiência foi espetacular, mas com alguma ingenuidade também à mistura. Eu era extremamente jovem ainda, eu ainda era atleta e fiz ali uma transição de atleta para treinador e eu com 24 anos comecei a treinar o Carlos Calado e nessa altura eu já vivia na Marinha Grande, portanto eu casei-me em 1994 e comecei a treinar o Carlos em 1995, passado 1 ano de estar casado, e o Carlos vinha 3 vezes por semana à Marinha Grande. O Carlos trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde, fazia 60 km, vinha ter comigo à Marinha Grande, treinava, chegava a casa às 10 da noite, jantava, deitava-se e ia trabalhar no outro dia. E foi assim que ele conseguiu ir aos Jogos Olímpicos. Pois, e tu, as pessoas às vezes conhecem o percurso dos atletas, né? As dificuldades que passam, mas de certeza que os treinadores também dão muito da vida pessoal e do esforço próprio para acompanhar um atleta de grande nível, como foi até o Carlos Calado, chegou aos pódios em mundiais, em europeus. Um treinador pensa muitas horas em atletismo, dedica muitas horas da semana e do fim de semana ao atletismo, portanto é um non-stop constante, não é? Portanto, desde a organização dos treinos, a administrar os treinos, a acompanhar os atletas às competições, às vezes acompanhar os atletas na fisioterapia, portanto é realmente uma vida muito dedicada e só assim é que se consegue realmente também ter resultados, ainda que neste caso eu tive a sorte de ser profissional de atletismo quase durante uma década, enquanto treinei o Carlos Calado, e aí tive bastantes privilégios, não é?
porque há muitos treinadores que infelizmente não são profissionais, como eu também sou agora, continuo a ser treinador, mas neste momento já não sou profissional de atletismo, não é? A minha profissão agora é psicólogo, mas realmente tive essa vantagem também pelo boom desportivo em termos de qualidade que o Carlos teve, e eu beneficiei diretamente com isso, e foi a partir daí que a minha formação e a minha experiência foi grande, porque tive rapidamente acesso às competições internacionais, a estágios internacionais, a estar com os melhores treinadores do mundo, a conviver com eles, portanto, a assimilar conhecimento direto deles, não é? E a minha experiência foi muito rápida, portanto, eu entrei um bocadinho pela porta grande enquanto treinador, não é? Eu saí de atleta e de repente estava a ser treinador nos Jogos Olímpicos. Toda a gente pensava que eu era atleta, não é? Eu tinha 25 anos, portanto, em 96, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, ainda me confundiam muito e certamente fez muita confusão a muita gente, como é que era possível dois vizinhos, não é, que viviam praticamente na mesma rua, de uma terriola que ninguém praticamente conhecia, não é, em Alcanena, e de repente estamos a bater recordes nacionais e ganhar medalhas a nível internacional. Portanto, nós tivemos essa capacidade de... O Carlos abriu as portas às chamadas disciplinas técnicas, ou seja, ele foi o primeiro atleta a ganhar medalhas em competições internacionais, nas disciplinas técnicas, chamadas, portanto, os lançamentos, velocidade, barreiras e saltos, não é? São chamadas as disciplinas técnicas, e, de certa forma, nós quebrámos essa barreira psicológica, e depois os que vieram atrás, para eles já era normal, no português, portanto, nascido em Portugal, ganhar medalhas, não é? Nas disciplinas técnicas. Até então, só no meio fundo é que os nossos atletas eram reconhecidos de topo mundial, não é? Como o Carlos Lopes, a Rosa Mota, a Fernanda Coelho e muitos outros, não é? Portanto, tínhamos um leque enorme de atletas no meio fundo, que quase todos os fins de semana alguém ganhava alguma coisa por esse mundo fora, não é? E as disciplinas técnicas, infelizmente, portanto, nos anos 80, nos anos 90, que foi quando o Carlos realmente começou a ganhar medalhas, até então não havia esse historial de medalhas nas disciplinas técnicas. E a partir daí as coisas melhoraram bastante e hoje em dia estão mais ou menos equivalentes. Equilibradas. Até porque, para quem nos está a ouvir e que conheça o Miguel Lucas ou o Carlos Calado, né, pessoas assim que não estejam tão ligadas ao atletismo, tu fizeste do Carlos Calado o primeiro homem a passar dos 8 metros em Portugal no salto em comprimento, o primeiro a passar dos 17 metros no triplo. Foi durante algum tempo, isto sem aqui tocar em pontos de racismo, mas foi o branco mais rápido do mundo, nos 100 metros, e eu sei que li isto numa revista e comparavam os tempos dele dos 10 segundos e 11 que ele fez em Vila Real Santo António, se não estou em erro. Ou seja, tu... digamos que o Cascalá tinha qualidades, mas tu também tinhas de ter qualidades a nível de treinador para não deixar... também, se calhar, o Carlos... Eu vou pegar nesta expressão, porquê? Porque em 1998 eu fui no autocarro da Câmara de Alcanena a Valência aos europeus. Na altura o Carlos Calado ficou em segundo, o Rui Silva ganhou, e lembro-me de uma faixa escrita por alguém de Alcanena, não me lembro quem, que era: voa calado, estamos contigo. Ou seja, tu como treinador tinhas de orientar mais ou menos ali as asas do Carlos, né? Até para várias disciplinas, como o 100 metros, até o triplo, até o comprimento. É assim, obviamente que não há uma coisa sem a outra. Para haver ele não foi um mero atleta que bateu recordes nacionais. Ele foi um atleta que chegou ao topo mundial, não é? Foi dos melhores atletas do mundo, dos melhores atletas da Europa. Teve 4 recordes nacionais, 60 metros, pista coberta, 6,60 é o recorde ainda dele, não é já nacional, agora é do Francis Obiquela, 17 metros e 9. Quando ele fez essa marca, ele foi o líder do ranking mundial, portanto, em 1999, na pista coberta. Ainda é recordista nacional do salto e comprimento, com 8 metros e 36.
e tinha corrido os 100 metros, como tu disseste, em 10:11 e era realmente um dos atletas mais rápidos da Europa e naquela altura, por ser branco, havia realmente um grande destaque para ele. Eu penso que eu, quando era mais novo, via os meus colegas a terem grandes notas e já lá vou para explicar porque é que eu estou a puxar isso. Como estavas a dizer, que um treinador também tem que ter as suas qualidades. E então eu, quando era mais novo, andava na escola, todos os meus colegas tiravam grandes notas, ou ciências, ou matemática, ou inglês. Uns tocavam música, outros eram bons para as artes. E eu era mediana nisso tudo. Mas já naquela altura, quando eu tinha ali 16, 17, 18 anos, eu tive um período, enquanto atleta, que eu treinei sozinho. Ou seja, eu fui o meu primeiro atleta. Portanto, eu fui treinador de mim mesmo e a ser treinador de mim mesmo saltei 2,7 metros no salto em altura. Até há pouco tempo eu ainda era o quinto melhor de sempre nacional. Agora acho que já houve uns jovens atletas que conseguiram realmente começar a saltar mais do que isto. E eu costumava dizer, eu não sou bom a nada, mas de treino e de atletismo eu percebo. E foi com essa crença que eu comecei a treinar o Carlos Calado, e depois de eu começar os treinos com ele, passado um mês e meio, virei-me para ele. O recorde dele era 7,52 metros, o nosso recorde nacional era 7,72 metros, e eu, com a experiência de um mês e meio de o treinar, virei-me para ele e disse: tu vais ser o primeiro homem em Portugal a passar a barreira dos 8 metros. Ele virou-se assim para mim, um bocado admirado: o que tu achas? E eu, na minha ingenuidade na altura, não é? Disse-lhe: eu não acho, eu tenho a certeza. Eu disse aquilo com uma convicção, como se eu conseguisse prever o futuro, não é? É claro que naquela altura, há 25 anos atrás, com muita ingenuidade minha, eu disse isso, mas tenho também a noção que foi um feeling, foi a capacidade de observação, quer seja pelo facto das características físicas dele serem extraordinárias, mas ele tinha características psicológicas que potenciavam toda aquela máquina humana que ele era. E só por isso, efetivamente, é que ele também conseguiu. E depois nós tínhamos uma linguagem muito próxima, éramos muito próximos um do outro. Ele tinha uma confiança inabalável em mim e isso permitiu-nos realmente fazer coisas extraordinárias. Eu estou recordado que a primeira vez que ele bateu o recorde nacional de 100 metros, na Maia, portanto isto foi logo em 96, eu na semana antes tinha-lhe dito: olha, Carlos, tu vais correr nos campeonatos de Portugal, nas eliminatórias vais fazer na casa dos 10,45 e depois na final vais bater o recorde. E foi mais ou menos assim, ele fez 10,45 e depois fez 10,34, o recorde era 10,36. E a partir daí, este vínculo de tudo que eu digo acontece, foi uma arma muito poderosa para conseguir influenciar o Carlos e transmitir-lhe muita confiança nos resultados posteriores. É claro que isto teve que ser bem usado, não se podia usar esta arma de qualquer forma, até que em 99 foi ele que me passou a perna a mim. Chegámos a Vila Real de Santo António e no dia antes fizemos um teste de 60 metros e ele no final do teste diz-me assim: Miguel, amanhã vou bater o recorde nacional de 100 metros, que já era dele na altura. Então ele, em Vila Real de Santo António, fez os tais... aí fez os 10,11 e bateu o recorde dele, que já era 10,16. E então foi ele que conseguiu prever. O que ia fazer? Se tu dizes, é porque vai acontecer. Realmente aconteceu. Mas esta não foi a única história do Carlos. Houve uma muito mais extraordinária. Em 2001, na pista coberta, o Carlos fez algo psicologicamente extraordinário. Portanto, nós começámos a treinar em setembro e depois em janeiro é que foi a primeira competição.
E ele, a partir de setembro, diz-me: Miguel, eu esta época quero bater o meu recorde nacional de pista coberta. Era 8,16 já. E eu digo: epá, bora, vamos lá, vamos nisso. Ele bateu todos os recordes de testes que tinha para fazer e tudo mais, inclusive até me pediu para ir fazer uma prova de salto em altura, antes de fazer o salto em comprimento, saltou 2,05 metros. E então no dia, penso que tinha sido a 21 de janeiro de 2001, se eu não estou em erro, ele chega à nave de Espinho, encontra o professor Jorge Vieira, que na altura era diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Atletismo, cumprimenta-o e diz-lhe: professor, esteja atento que hoje vou bater o meu recorde nacional de salto e comprimento. E acho que o Jorge Vieira ter-lhe dito: estás muito convicto. Olha, estou tão convicto que tenho que estar com muita atenção porque eu vou batê-lo ao primeiro ensaio. Carlos. E assim foi. Ao primeiro ensaio, Carlos saltou 8,22 metros. Foi extraordinário. Portanto, esta história é verídica, não estou aqui. Exato. O interlocutor foi o professor Jorge Vieira. Portanto, o Carlos era realmente um indivíduo capaz de se mobilizar muito, tinha muita confiança em si, no trabalho que realizava, e isso foi realmente extraordinário durante toda a época, toda a carreira dele. Depois houve outros assuntos que agora não importa aqui estar a tratar. Exato. Eu estava a ouvir com atenção e a pensar numa expressão que o teu antigo vizinho do São Pedro, uma vez, relativamente há pouco tempo, eu já te conheço a ti desde que iniciei no atletismo, porque lembro-me daqueles torneios de salto em altura em Alcanena, que faziam lá no pavilhão, né, que acabou por ter o nome do Carlos. Lembro-me de vocês dessa altura, né, e toda a gente naquela altura estava atenta mais ou menos ali à vossa carreira, e o Paulo Constantino, né, também mais ou menos dessa altura que entrei no atletismo, e há bem pouco tempo o Paulo, numa conversa de motivação com os atuais atletas dele, disse uma expressão, e eu agora estava a ouvir a tua conversa e vou aproveitar para te perguntar se ele tem razão ou não naquilo que diz. Eu tenho a minha opinião, mas quero ouvir a tua. É um atleta que faz o treinador, ou o treinador é que faz o atleta? Epá, na minha experiência, eu falo por mim, foi o atleta que fez o treinador. Portanto, na minha experiência. Porquê? Porque eu tive que observar muito bem o Carlos, não é? E através da observação eu aprendi muito, não é? Mas eu penso que a relação é vice-versa. O treinador, o atleta faz o treinador e o treinador faz o atleta, não é? Eu acho que sinto isso desta relação bidirecional, não é? Não há uma coisa sem outra, não há hipótese. Não há um sem o outro, não é? Não há um sem o outro. Não há um sem o outro. Achas que se não tivesses começado a carreira de treinador tão cedo, que podias ter potencializado mais os teus dotes como atleta? Porque tu também tinhas boas marcas no salto em altura, no lançamento dos dardos, até no triplo. Achas que, bem começando ali a carreira de treinador, deixaste um bocadinho a parte de atleta de lado? Sim, sem dúvida. Aliás, eu continuei eu fui sendo atleta, sendo treinador. Portanto, e a resposta é sim e não. Eventualmente, hipoteticamente, eu poderia ter melhorado como atleta, mas também não poderia ter melhorado como atleta porque não tinha condições, era preciso mais conhecimento, era preciso abrirem-se muito mais portas. E nomeadamente no salto em altura, o nosso recorde nacional era muito fraco, era 2,16 metros, o recorde de séniores, para tu veres na brincadeira, nos primeiros anos em que eu fui treinador e era assim um bocadinho mais ingênuo, até arrogante, eu costumava dizer na brincadeira: o melhor treinador de salto em altura em Portugal sou eu, porque eu a treinar sozinho, lá na província, num pavilhão, sem sapatos específicos e sem grandes condições, eu saltei a 2,07 metros. Portanto, se eu fui dos melhores júniores de sempre, eu sou o melhor treinador. Portanto, eu dizia isto um pouco a brincar e um pouco com alguma arrogância à mistura, mas teria limitado
porque o conhecimento para saltar mais alto, ele era inexistente em Portugal. Portanto, foi muito a minha vontade, o meu querer, o conhecer-me muito bem. Por tu vezes eu saltei 2,07 m e nem musculação fazia, porque não havia ginásio. Era tudo força natural. E pronto, e assim que eu pude realmente ser treinador, eu sentia-me muito bem logo a conseguir passar muitas das sensações e muitas das experiências que eu tinha, porque o facto de treinar sozinho desenvolveu muita sensibilidade de movimentos que eu depois consegui realmente passar para o Carlos, neste caso, enquanto atleta de topo. E isso foi a base, a minha base de treinador, foi a minha experiência de me treinar a mim próprio e de uma sensibilidade que passei a conseguir observar também os atletas com uma sensibilidade mais acrescida. E isso ajudou muito. Já toda a gente ficou a conhecer um bocadinho mais da tua carreira inicial, como atleta, como treinador. Tu achas que foi o atletismo que te empurrou para a psicologia, ou a psicologia aproveitou-se um bocadinho do atletismo? É assim, sem dúvida que a psicologia aproveitou-se muito do atletismo, até porque isso permitiu-me ter uma base prática, uma experiência grande e uma experiência internacional muito alargada, que me permitiu depois filtrar muito lixo teórico da psicologia. Mas, quando eu era treinador, e quando eu fui treinador do Carlos, eu percebi que o desporto, e em particular o atletismo, e mais especificamente os saltos e a velocidade, tinham muito de psicologia. Tinham muito da capacidade do atleta se recrutar, focar-se, acreditar em si, conseguir realmente imaginar-se a saltar e a correr mais longe do que aquilo que tinha feito no dia anterior, ou no mês anterior, ou na época anterior. Eu percebi que realmente o desporto tinha muito desta necessidade de um treino mental, uma força mental muito elevada. E depois, quando me licenciei em psicologia, percebi que a psicologia também tinha muito de treino, que é basicamente instruir as pessoas e ensiná-las a pensar de forma a que consigam alcançar os seus objetivos, ensinar-lhes muitas formas de se comportar e o que fazer em determinadas circunstâncias. Portanto, também temos que ensinar, temos que treinar essas pessoas para se sentirem melhor, para estarem mais motivadas, para lidarem com a ansiedade, para lidarem com a depressão. Portanto, também é um tipo de treino. Portanto, eu senti-me em casa. Já vinha de uma área do treino, em que o treino tinha muito de psicologia, e depois fui para a psicologia, em que a psicologia tinha muito de treino. Olha, as duas coisas casaram-se e eu fiquei como se costuma dizer, peixe na água. Não é? Exato. Com o avançar também dos anos, né, e com a evolução da tecnologia, surgiram os vlogs com o Paulo Faustino, que é aquilo que eu me lembro assim mais de que na altura não era muito novidade cá em Portugal, pelo menos, né, ter vlogs de psicologia, ou sei que o Paulo era com outro tipo de assunto, mas em prática trabalhavam juntos. Sim. O Paulo desafiou-me a criar um blog em 2010. Eu consegui resistir durante 6 meses. E ele foi insistindo, conseguiu persuadir-me tanto que, então, em 2010, eu arranquei com um blog, chamava-se Escola Psicologia. Hoje o blog tem o meu nome, miguellucas.com.br, está no domínio brasileiro por questões também económicas. Claro. Mas em 2010 eu comecei a escrever para o blog e a postar vídeos e a disponibilizar serviços de psicologia online, consultas online, uma coisa que agora está muito na moda, e neste infortúnio que todos nós estamos a passar, o facto de estar em casa, vimos agora muitos profissionais a disponibilizarem os serviços de consultas online. Eu já faço isso há 10 anos, quando ninguém imaginava que isso iria
ser possível de ser feito, não é? Portanto, a minha experiência online já remonta há 10 anos e pelo caminho, só a título de curiosidade, pelo caminho, volto já, e pelo caminho escrevi esta quantidade de livros que está aqui. Já te adiantaste numa pergunta minha, que era a pergunta que vinha a seguir, mas continua a falar, continua. Não, do criar dos blogs ao escrever livros, foi um caminho que foste levando com o tempo, com a experiência, acabou por surgir ou já era uma ideia tua, escrever livros? Não, de maneira nenhuma era a minha ideia, portanto, escrever livros ou editá-los e depois imprimi-los e vendê-los, não é? Na verdade, eu não sou escritor. É preciso que se note, eu não sou escritor e acredito que mesmo até ao nível do português possa, até mesmo ao nível da escrita, continuar a dar algumas calinadas. Portanto, Camões que me perdoe. Agora, pelo facto de regularmente ir alimentando o blog, ir escrevendo muitos artigos em variedíssimas áreas da psicologia, ao final de 2 anos, a partir do segundo ano de ter o blog, comecei a perceber que tinha muito material escrito, não é? E foi então aí que surgiu a possibilidade de compilar a grande parte dos artigos, não é? Depois dar-lhes alguns arranjos, acrescentar-lhes mais partes que pudessem complementar e, de certa forma, também melhorar aquilo que eu já tinha escrito. E então foi quando surgiu o meu primeiro livro, que agora já tem uma segunda edição e tem uma outra capa, que era Como Mudar a Sua Vida para Melhor. Portanto, todos os livros nasceram de compilações dos artigos, que depois eu fui complementando com material extra e editei-os e fui editando ao longo dos anos. O mais recente é este, que estava na foto que tu partilhaste. Exato, no Instagram. Para divulgares aqui a nossa conversa. A nossa conversa. A forma da positividade é pensar no lado positivo de tudo. Isto sendo muito prático, porque, como tu disseste, estamos a atravessar um período especial, né, diferente, para o qual ninguém estava preparado, e eu digo-te, sem aprofundar este tipo de fórmula, é aquilo que eu, sem conhecimento qualquer psicológico, uso, né, e tu se calhar já em algumas expressões minhas na pista basta percebendo disso, que é um gajo tem de ver o lado positivo de tudo. Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta sem base na forma. A forma é pensar no lado positivo de tudo, mesmo que o lado negro seja grande ou enorme ou assim. Sim, tudo pode ter o seu lado positivo, ou pelo menos nós podemos ter um pensamento positivo acerca de tudo, mesmo nas circunstâncias que não são positivas, mesmo perante circunstâncias adversas, de infortúnio, de perda, de catástrofe. As situações, elas não têm que ser necessariamente positivas, elas têm, muitas das nossas circunstâncias de vida, como aquela que nós estamos a enfrentar neste momento, temos que dizer que a situação, em termos de facto, é negativa. Agora, eu posso pensar positivamente acerca de algo negativo que me está a acontecer. Porquê? É simples, se eu pensar negativamente, não é, acerca de algo negativo que me está a acontecer, o saldo vai ser duplamente negativo. Então aí eu não estarei certamente em condições nenhumas para fazer face à adversidade. E quando temos adversidade pela frente, temos que ter uma capacidade de resiliência muito mais elevada, temos que ter um foco muito maior, portanto, em reunir dados para encontrar soluções e caminhos. Portanto, temos que fazer mais força, não é, em termos mentais, temos que nos esforçar mais para conseguir levar de vencida a adversidade. E só é possível pensando positivamente. E é aqui que a fórmula realmente pode ajudar. E a fórmula também tem uma história engraçada, porque a fórmula também nasce de um desafio do Paulo Faustino,
em que era para gravarmos um curso online para depois ser lançado mais no Brasil e ser vendido. E ainda não havia nome para esse tal curso, que tinha a ver com o desenvolvimento pessoal, com esta capacidade de pensar positivo, de mudar de um cenário negativo para um cenário positivo. E um belo dia venho da Marinha Grande a conduzir para a Leiria e tive um insight, portanto, aqueles pensamentos, aquela luzinha que aparece em cima da nossa cabeça, desenhos animados, e surgiu uma fórmula. É claro que a fórmula surgiu do conhecimento que eu já tinha e de tudo que eu tinha vindo a adquirir ao longo dos anos. Portanto, a fórmula foi lançada em 2015. Portanto, a ver que aparece 10 anos depois de eu me licenciar em Psicologia e 5 anos depois de eu escrever quase semanalmente para o blog. E a fórmula tem basicamente isto, que é a positividade é igual ao pensamento positivo, não é? Sobre a exigência da situação, menos vitimização, portanto, aquele V que estão ali a ver é vitimização, mais o A, que é aceitação, vezes o comportamento intencional. Ou seja, se eu tenho uma situação exigente, eu tenho que pensar realmente muito positivo sobre a própria situação para já sair o saldo negativo. Mas nada me chega a pensar positivo se eu me vitimizar. Bolas. Logo agora que a economia tinha dado um saldo positivo, vem o coronavírus e rebenta com isto tudo, não é? Eu já me estou a vitimizar. Ora, se eu não retiro a vitimização, não é? Eu não consigo sair daqui. O meu raciocínio fica toldado pelo foco negativo e pelo um queixume exagerado. Eu não consigo realmente encontrar um raciocínio que me possa ajudar, não é? Depois é a aceitação da realidade, do que está a acontecer. Ok, temos este problema, ele está a acontecer, não vale a pena estarmos a dizer, pois, se isto não acontece, ou quando é que isto vai estar melhor, se calhar agora nunca mais vamos conseguir recuperar, toda a gente vai ficar sem emprego, certamente alguns irão, mas é importante aceitar a realidade e aceitar o que nós estamos a sentir. Não é? Podemos sentir angustiados, tristes, decepcionados, às vezes até nos podemos sentir um bocado deprimidos. Tudo isso é normal, dadas as circunstâncias. Mas eu não tenho que agir de acordo com a forma como eu me sinto, não é? Nem de acordo com a forma como as coisas se encontram. Eu posso perspectivar sempre algo de melhor, não é? E se eu não me encontro bem, se eu estou ansioso, fechado em casa, se eu estou angustiado porque não sei se a economia vai recuperar ou se o meu trabalho vai lá estar para quando isto terminar, não é? Se eu não sei nada disso, isso cria-me incerteza, eu fico a sentir-me mal, o meu humor diminui. Então, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, assistir a uma aula online tua, não é? Para quê? Para que no final da aula eu me possa sentir melhor. Porque depois há um conjunto de endorfinas que são libertadas no corpo, não é? Que nos fazem sentir um pouco melhor. A seguir vou tomar um duche quente, não é? E quando sair eu vou estar a sentir-me melhor. O meu problema não vai estar resolvido, não é? Exato. A economia não recuperou por causa daquele dia de exercício ou por causa daquele banho que fez. Mas se eu me sentir melhor, eu estou mais capaz de pensar em soluções. É isso. Com essa tua experiência toda e conhecimento, e começaste também a trabalhar além fronteiras, né? como o mundo online permite, né? A procura ao psicólogo Miguel Lucas foi crescendo, né? Até que chegaste até a várias modalidades esportivas, dentro do atletismo, ténis, judo. Tu já apareceste em várias entrevistas com o Frederico Gil e eu vejo nas redes sociais que acompanhas.
achas que hoje em dia o trabalho psicológico, aliás, e tu já há bocado referenciaste isso, hoje em dia o trabalho psicológico é muito importante no alto rendimento e não só, de forma a conseguir potencializar ao máximo as capacidades de um atleta? Sem dúvida, isso, sem dúvida. Ainda que alguns atletas e alguns treinadores e alguns agentes desportivos não levem isso em consideração, mas quem se quer melhorar, quem quer passar por momentos difíceis, quem quer mais rapidamente recuperar de uma lesão, quem quer realmente estar mais preparado para ser combativo com os seus adversários, para ter mais consistência competitiva, para fazer face a uma recuperação mais rápida sobre qualquer dificuldade que enfrentar. A preparação psicológica, o treino psicológico, o acompanhamento psicológico, como lhe queiram chamar, é preponderante. Não é um imperativo. Exato. Não é um imperativo. Se eu não quero melhorar assim tanto, ou se eu não tenho um objetivo mesmo que queira alcançar, ou se eu até hoje fiquei sempre em décimo lugar, e se eu não me importo com isso, e não quero treinar mais e melhor para ficar em quinto ou para chegar a uma medalha, pois se calhar o treino psicológico é perda de tempo. Agora, há aqueles que querem potenciar, querem rentabilizar ao máximo a sua dedicação, o seu esforço, o seu empenho, não é? E realmente querem ser mais competitivos quando vão competir, o treino psicológico pode ser um grande mais-valia. Tu com esse leque alargado de atletas, né, em várias modalidades, eu ontem assisti ao teu direto no Instagram com mais um atleta, né, neste caso brasileiro. Surgiu-me assim uma ideia, lá está, não te fiz as perguntas lá para fazer aqui, né? Surgiu-me assim uma ideia assim muito pragmática, que é, eu sei que as coisas não se comparam, é impossível comparar um atleta de judo a nível desportivo é impossível comparar, é impossível, são exigências diferentes, são preparações diferentes, isso assim. A ti como psicólogo, qual, na experiência que tu tens, né? Qual das modalidades é que exige mais de ti? Ou seja, de um atleta na base do atletismo, do judo, do ténis, digamos que a nível de modalidades individuais, neste caso, né, comparando assim, qual é aquela modalidade que tu achas que a psicologia é mais necessária? Ok. Eu não gosto muito de responder a perguntas entre A e B. Exato. Mas eu percebo o que me estás a perguntar. Mas, de qualquer forma, eu não te vou responder em particular em relação a nenhum desporto que possa ter essa diferença, mas os desportos em que têm adversários diretos, em que há contacto direto ou praticamente indireto, como no ténis, o ténis tem um adversário concreto ali, não há contacto físico, mas há um contacto muito direto, não é? E realmente o adversário está a colocar muita oposição à minha performance. Ou como o karatê, ou como o judo, como as lutas, como o boxe, o kickbox. Portanto, tudo que tem adversários que acrescentam adversidade e acrescentam uma oposição, esses desportos, ao nível da preparação psicológica, são muito exigentes e é preciso fazer um trabalho muito grande, não só para melhorar a performance, mas para superar as derrotas. Porquê? Porque as derrotas são muito personalizadas. Eu perdi com aquele indivíduo em concreto. Não é? Se tu fores fazer uma corrida de atletismo, não é? Tu vais correr com 8 pessoas, ou com 20, ou com 50, ou com 100, não é? Tu não perdes diretamente em concreto com uma pessoa. Exato. É mais diluído. E então, talvez a perda até seja mais fácil de digerir. Ou, por exemplo, um desporto coletivo, sei lá, como o basquete. Não é? Eu falho um cesto, aquilo não tem o mesmo peso, não é? Se eu levar um ipom no jogo. Não é? Exato.
são realmente naturezas um pouco distintas. Ainda assim, como cada um de nós é uma individualidade, aquilo eu tanto posso sofrer por falhar um penalti ou um remate à baliza, como ficar aquém da minha performance, ou levar um ipô no jogo, ou perder no ténis. Perder para cada atleta, para cada indivíduo é perder, e ao nível do sofrimento pode ser igual para todos. Aqui não pode não haver distinção. Claro. Sabes que aquilo que tu estavas a dizer há bocado de não ser escritor e escrever os livros, né? Eu também sou jornalista e estou a fazer entrevistas, né? E perguntas, e agora tu estavas a dar a resposta, realmente era onde eu queria chegar. A pergunta é que se calhar não foi bem estruturada, mas lá está, também não sou jornalista, mas chegaste a nível de resposta, chegaste lá onde eu queria. Fazendo aqui também novamente a comparação com as pessoas, não vou dizer que precisam de mais apoio psicológico, sejam elas desportistas ou não, mas achas que as expressões, como eu ouço muitas vezes dizer, que só custa é começar, amanhã é que começa, ou para o ano é que é, seja a nível desportivo, ou de dietas, ou de qualquer tipo de objetivo, achas que são falta de vontade psicológica, ou seja, a pessoa sente aquela vontade, mas depois não concretiza, ou não vai atrás, porque algo psicológico não o permite? Eu costumo dizer isto de certa forma, ou seja, vontade há muita, pôr em prática essa vontade é que é pouca, ou por diversas condições. Achas que isso são expressões psicológicas, digamos assim? Sim, de certa forma, quando alguém diz eu tenho que começar a prática de exercício físico, ou para o mês que vem eu começo, ou tenho que mudar um mau hábito, é realmente porque essa pessoa tem uma consciência já bastante alargada e bastante concreta daquilo que ela acredita ser melhor para ela e fazer bem, não é? Mas eu também posso dizer, eu gostava muito de ter mais dinheiro, não é? É um desejo, Claro. não é? E porquê? Porque eu tenho a ideia que, se calhar, se tivesse mais dinheiro, podia fazer mais qualquer coisa e isso era bom para mim. Mas daí até me propor a fazer coisas, não é? Para ganhar mais dinheiro, vai uma distância grande. Sim. Agora, há uma coisa que todas as pessoas têm que saber. Eu não faço nada que eu não queira, ou eu posso fazer o que eu quero. Portanto, quando as pessoas às vezes dizem eu não sou capaz, isso é falso, a não ser que a pessoa realmente tenha um problema motor, não se consiga movimentar. Não é? Agora, à exceção dessas pessoas que não têm nenhuma condição médica impeditiva, não tenha nenhum problema de movimentação, nenhum problema motor que impeça de fazer uma atividade física regular, ela não faz porque ela não quer, não é porque ela não consegue começar ou manter, é porque não quer, ok? Isso é exatamente, eu vou dar um exemplo muito simples, Carlos. Sei lá, a pessoa que rói as unhas diz, eu não consigo parar de roer as unhas. Não é? Eu costumo dizer assim à pessoa, não consegues porquê? Alguém está a agarrar na tua mão, ou forçar a ir à boca, e depois alguém está a movimentar os maxilares para roer as unhas. Não. Então diz, eu não quero roer as unhas, e para que isso não aconteça, eu não vou levar a mão à boca. Ou então dizes, não, eu quero roer as unhas, eu vou levar a mão à boca. É uma questão funcional. Não é uma questão, nós escondemos todos muito sobre o não sou capaz, não consigo, ou falta-me força de vontade. Não, isso é uma ilusão. Temos que ser mais concretos e sermos mais racionais. Se eu quero ir, eu vou. Porquê? Porque eu consigo, eu sou capaz, tenho capacidade para me movimentar, ir do ponto A ao ponto B e chego ao ponto B e vou fazer a atividade física. Porquê? Porque eu quero, e eu ainda sou senhor, não é? De dar instruções a mim próprio. Então eu faço o que eu quero. Ou aquelas pessoas que criaram a ilusão que não são capazes, que não conseguem cumprir um plano, ou que lhes
falta de vontade, aquilo que eu digo é, quando chegar a hora de ir treinar, digam para si próprias, eu não vou treinar porque eu não quero, porque eu posso ir treinar e sou capaz. Fica aqui um grande conselho e uma grande observação, né, de uma pessoa que percebe do assunto, e eu fiz essa pergunta porque é o que se ouve muita vez. Percebes? Eu vou fazer isto, vou fazer, mas depois as pessoas não conseguem pôr em prática, lá está, porque realmente não querem, né? Não é por falta disso. Temos aqui uma pergunta de uma aluna minha, e eu vou fazê-la antes de ter as minhas. Concordas que o desporto e a força psicológica são duas armas poderosas para fazer face a qualquer situação adversa? São duas armas poderosíssimas. Para qualquer situação adversa, já é um panorama muito grande. Mas sim, a força psicológica, de forma muito simples, claro, pode ser traduzida por isto. É a capacidade que eu tenho, que cada um de nós tem, para dar instruções a si próprio, para que essas instruções me levem a fazer aquilo que eu preciso ou que acredito que é bom para mim. Portanto, eu vou dar uma instrução a mim próprio que me vai fazer realizar algo que eu sei que o retorno desse algo vai ser positivo para mim, uma mais-valia, algo que eu quero conquistar, algo que eu quero alcançar. Se eu não der essa instrução, e se eu não perceber que é exatamente essa instrução que é a base do meu poder, eu acredito que sou manipulado ou que não tenho a força necessária. Isso normalmente acontece pelo seguinte, eu vou-te dar um pequeno exemplo, Carlos, que há uns 3 ou 4 anos atrás eu tinha um atleta que eu acompanho que estava a competir no Japão, ia competir para o Japão, mas antes disso fez lá um estágio prolongado de 1 mês. E ao final de 15 dias, numa consulta, numa sessão pelo Skype, ele diz-me, Miguel, eu estou preocupado comigo, não sei o que é que se passa, tenho acordado, quando acordo, não sinto vontade de ir treinar. Então, mas eu vim para aqui para treinar e para competir e agora sinto-me desta maneira. O que é que se passa comigo? E eu disse-lhe, olha, tu tens tido algum intervalo para descansar? E ele disse, não, eu tenho treinado todos os dias de manhã e de tarde. Então, olha, não podemos confundir falta de vontade com cansaço. Mas como é que eu sei isso? Tu estás motivado para competir? Faz sentido praticas? Ainda queres continuar a praticar? Ainda queres continuar a alcançar bons resultados? Sim. Então não estás desmotivado. Tu estás cansado. Sabes o que é que eu lhe aconselhei? Um dia de descanso. No outro dia ele tinha vontade de voltar a treinar. Portanto, temos que separar a fadiga da desmotivação. Por isso é que a recuperação é tão importante como o treino. Exato. O descanso faz parte do treino, né? Sempre ouvi dizer, né? Exatamente, mas eu não quero fugir a outra parte da pergunta é a atividade física ajuda-nos a combater as adversidades. Sem dúvida, porque ao final de algumas semanas de fazermos uma atividade regular, os nossos níveis de energia tendem a aumentar, há uma melhor regulação do sono. Porquê? Porque quando eu me exercito, são libertadas hormonas que me fazem sentir bem, mas após o exercitar-me, o meu sistema nervoso central também tende a desativar-se, tende a relaxar. E relaxar é indutor de sono. E se eu durmo melhor, eu vou acordar mais restaurado. E mais restaurado quer dizer, eu tenho mais energia para enfrentar os meus problemas, as minhas adversidades. Estou mais capaz. E nesse sentido, sim, para não falar depois de todos os benefícios ao nível da saúde, que são enormes. Mas só ao nível da energia, porque para enfrentar adversidades é preciso grandes níveis de energia, não é?
para pensar positivo é preciso grandes níveis de energia, e se eu não o tiver, mais rapidamente eu penso de forma negativa. Portanto, isto é tudo um ciclo, não é? Está tudo É um ciclo. Ou seja, posso apertar um bocadinho mais com os meus alunos, né? Que é para eles dormirem melhor. Acho que é o conselho que tu deixas aqui. Posso apertar com eles desde o momento que eles depois também recuperam. Claro. Olha, estratégias que os praticantes de exercício físico, estamos a falar de corredores, digamos que populares, né, e quem pratica assim atividade física sem qualquer tipo de componente desportiva de alta competição, né, que possam aplicar quando estão a iniciar nesse tipo de atividade. Ou seja, quais são os motivos que façam prender, internos, não externos, digamos que a nível de condições, treinador, não, aquilo que as pessoas possam interiorizar dentro delas para poder aplicar de forma a conseguirem praticar uma atividade física constante e regular, digamos assim. Olha, antes de responder já a essa tua pergunta, eu vou deixar uma nota de rodapé. Cuidado, para quem quer começar a fazer atividade física, não queiram ser super-heróis nas primeiras semanas, nem nos primeiros meses, ok? Aquilo que eu tenho visto por muitos ginásios, por muita prática, por muitos personal coaches que também há, portanto, tenham muito cuidado, porque vocês que querem iniciar a prática de exercício físico, seja ela qual for, não podem querer, em 6 meses, estar tão capazes como aquilo que eu demorei 6 anos como atleta a adquirir. Portanto, as coisas levam o seu tempo, é preciso paciência, determinação, persistência, não é? Para realmente começar a ver resultados do treino ao nível da capacidade física, certo? Agora, ao nível interno, o facto de desde o primeiro dia eu posso começar a ter benefícios. Primeiro eu começo-me a relacionar melhor comigo, eu tenho mais tempo para estar comigo. Eu retiro uma parte do meu dia em que eu sei, eu vou cuidar de mim. Exato. E isto vai-me fazer bem. Ao nível quê? Ao nível até da higiene mental, porque eu mais facilmente eu deixo os assuntos preocupantes lá onde eles merecem estar, não é? E para quem vai praticar, o facto de ter consciência que eu vou dedicar algum tempo a mim próprio, já é motivo para aumentar a autoestima. E também para, de certa forma, aumentar aquilo que se chama hoje a autocompaixão. Eu preciso de cuidar de mim. E esta é uma das formas. Porquê? Porque nas primeiras semanas não vai logo haver retorno de condição física, não vai logo começar a levantar muito peso, ou correr muito rápido, ou ganhar competições se for a competição, não é? Depois, se for com um grupo, ao nível social, nós somos seres que gostamos de estar em grupo, com outras pessoas que também tenham os mesmos gostos e os mesmos interesses, e aí criam-se laços, e esses laços reforçam também o motivo de me levar à prática do exercício físico, especialmente naqueles dias em que eu estou sem vontade. E eu lembro-me, não, mas está lá o António, o António no final dos treinos diz lá umas piadas engraçadas, sai-me lá sempre a rir, aquilo faz-me bem. Portanto, esta ligação entre as pessoas, que o desporto também propicia, para os praticantes iniciais, ela é extraordinária, não é? Porque, na verdade, para quem não tem muita experiência da atividade física, os primeiros treinos eles podem ser um bocadinho dolorosos, mesmo que a intensidade seja baixa, não é? Porquê? Porque há ali um conjunto de adaptações que o corpo precisa de adquirir e ainda não está capaz. E então vai haver ali muitos incómodos associados ao início da prática e então se não há ali alguma coisa a compensar, a tendência às vezes é para que as pessoas desistam, passado algumas semanas ou alguns dias, não é?
Portanto, não sei se respondi aqui à tua pergunta. Eu estava... Não, está bom. Eu estava a ouvir isso e realmente faz algum sentido, porque, lá está, eu nunca tive não quero dizer que seja melhor do que ninguém, né? Mas nunca tive nenhum apoio psicológico a nível de atividade física, né? No caso do atletismo, da minha prática no atletismo, mas realmente a questão da mensagem que tento passar até para a malta mais nova, ou até aquela, sem ser daqui, né? De outros, que é aproveitem o tempo, né? Ou treinem a brincar e brinquem a treinar, porque se levarem as coisas demasiado a sério, que é o que eu vejo muito hoje em dia, que é aquele género de fazerem num campeonato distrital para a final dos Jogos Olímpicos, à mínima decepção, pronto, aquilo vão desistir e vão desmotivar e isso assim. No caso prático do meu grupo, eu realmente sou esse António que estavas a dizer, né, que diz as piadas, e sei que algumas pessoas não estão a ouvir que fazem parte do grupo, mas realmente tentar enganar saudavelmente as pessoas com uma boa disposição e isso assim, é muito mais fácil levá-las a praticar o exercício físico, a atividade física por trás disso, porque as pessoas estão focadas no bem-estar, na animação, isso assim, é muito mais fácil enganar lá pelo meio. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. E vem-me como o engraçadinho do grupo, né? Eu sou esse António que estavas a dizer. Mas eu penso que, e sei que há mais gente a utilizar esse tipo de estratégia, a boa disposição é contagiante. A boa disposição é contagiante pelo seguinte, todos nós, agora vou ser um bocadinho específico, mas vou tentar explicar de forma muito prática, que o nosso cérebro é constituído por neurónios, e há alguns em particular que se chamam neurónios espelho, e os neurónios espelho são responsáveis pela empatia, ou seja, eu senti um pouquinho o que o outro também está a sentir, não é? Exato. E se eu tenho alguém, não é, em que está muito alegre, com grande energia, bem disposto, com um ânimo elevado, esses neurónios vão disparar e vão basicamente induzir, não é, esse estado também em mim. Portanto, é realmente uma coisa extraordinária e isso é uma das coisas que eu aconselho até aos atletas de alta competição, que é, antes de entrarem no espaço de treino, lembrem-se para mudar para um modo animado, para um modo capacitado, bem disposto, com um humor elevado e uma atitude positiva e construtiva. Porquê? Porque tudo o resto vai ser melhor. É como se tivéssemos ali um holofote a apontar para nós, em que nós agora vamos brilhar, não é? Portanto, é importante que os teus alunos percebam que, mesmo depois de um dia de trabalho, em que tiver um chefe a azucrinar-lhe a cabeça, ou que alguma coisa não correu bem, ou que as coisas em casa possam não estar da melhor forma, que há uma estratégia que eu costumo ensinar a algumas pessoas que têm o hábito de ser muito preocupadas, é saber adiar a preocupação. O que é que isto quer dizer? Eu saí do local de trabalho, estou extremamente preocupado com uma coisa que aconteceu e amanhã ela vai estar lá para me chatear outra vez. Só que eu agora vou treinar. Mas às vezes os pensamentos são indisciplinados. Então eu tenho que dizer, eu agora vou treinar, não quero saber nada disto. Logo à noite ou amanhã, quando eu acordar, eu volto a pensar no assunto. Agora a vida segue. E então, tenho que me lembrar que eu vou entrar no espaço desportivo e tenho que estar aqui bem animado. Porquê? Porque eu quero. E sei como é que devo fazer. Então é importante que, quer seja um atleta de alta competição, quer seja um praticante regular de atividade física, que se lembrem, eu quando vou para o meu espaço desportivo, eu devo respeitá-lo estando bem-humorado. É o principal e acho que é uma grande mensagem, né? E até para os dias de hoje é realmente uma vertente a seguir, que é
a tristeza deve ser vivida, que foi a mensagem que tu há bocado passaste, as sensações têm de ser vividas, né? Mas também não resolvem os assuntos. Né? Assim como a alegria não resolve os assuntos, mas eu prefiro estar alegre do que triste, né? Lá está. Exatamente. Estamos a chegar ao fim, o tempo passa a voar e eu tenho aqui uma pergunta, mais uma, né, de difíceis. O que é que significa o desporto e a psicologia para ti? Há bocado perguntei-te o que é que levou uma à outra, mas o que é que realmente significa o desporto barra psicologia e a psicologia barra desporto para ti? Eu não diria que é a minha totalidade da vida, mas é uma fatia muito grande da minha vida. Elas complementam-se uma à outra e o desporto ajudou-me a lidar melhor com a dor. O desporto ajudou-me a desafiar-me a mim próprio, a arranjar formas de me superar, a arranjar formas de tentar estar bem disposto quando internamente não estou. Ajudou-me realmente a perceber que eu tenho que tentar sempre fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, não é? E aceitar quando não me corre bem. Porquê? Porque eu tentei fazer o melhor que eu sabia com aquilo que eu tinha. O desporto ensinou-me muito isto. Eu costumo dizer a alguns atletas que eu acompanho, não sei porque é que isto aconteceu, talvez seja pelo meu passado de ter vivido muito tempo numa casa pobre. Eu costumo dizer que eu nunca tive nenhuma competição enquanto atleta que me corresse mal, mas tive maus resultados. Exato. Ou seja, eu dei sempre aquilo que eu conseguia com aquilo que eu tinha. E às vezes não alcançava o que eu desejava. E então não passa nada. Não é? A próxima eu vou tentar fazer melhor. Eu nunca fiquei assim decepcionado ou triste ou frustrado com a perda e com o fracasso, mesmo que eu perdesse com um adversário que até não fosse tão bom como eu em termos de marcas e de resultados, mas se eu naquele dia, àquela hora, consegui me propus a fazer o melhor que eu tinha com aquilo que eu sabia e ainda assim não alcancei o resultado, eu não me considero um fracassado. Eu considero que tenho que ir para casa, treinar mais e melhor, houve circunstâncias que me impediram de eu alcançar e há mais oportunidades. Portanto, o desporto também me ensinou aquela célebre frase, não é? Há mais marés que marinheiros. Exato, não é? A psicologia ensinou-me realmente também a ser mais tolerante, a ser mais empático, a conseguir falar de volta para mim quando às vezes eu também não ajo bem no meu dia-a-dia, ou quer comigo, quer com as outras pessoas. Ensinou-me a estar mais vigilante sobre mim próprio e isso permitiu-me enquadrar-me melhor na relação com os outros e no ponto de vista profissional. Obviamente que me ajuda a ajudar muita gente. Exato. Para mim, a entrevista não é a mim, né? Como é óbvio, mas acho que tem alguma coisa relacionada contigo e em parte e há pouco tempo vi-me aqui a vasculhar algumas coisas antigas que tinha e eu lembro-me, isto é um diploma, é um autógrafo teu e do Carlos numa competição da escola. Isto foi mais ou menos, foi em 97, salvo erro, e tenho aqui guardado, e isto fez-me lembrar uma história que eu devo ter aqui guardado e contava aos meus pais. A primeira vez que eu apareci no jornal Alviela, que era o jornal aqui da Alcanena, do Conselho, isso assim, a primeira vez que eu apareci como campeão distrital, eu adotei digamos, uma medida psicológica para mim, que foi, para além de ter sido campeão distrital a primeira vez, que já era um marco, né? Eu ainda quis subir mais a fasquia, ou seja, eu lembro-me na altura de dizer aos meus pais que eu já sou muito bom, mas ainda não sou bom o suficiente, ou seja,
eu estou uma página atrás do cascalado, porque na página seguinte vinha o cascalado. Eu estou numa página atrás do cascalado, ou seja, aquilo, o instinto de miúdo, né, levava-me a dizer o quê? O cascalado já lá está à frente e eu, que sou campeão distrital, estou só aqui. E por acaso, não sei qual é que é o jornal, devo ter para ali, mas por acaso vi aqui um autógrafo teu numa competição destas da escola e realmente faz lembrar expressões que temos e assim, desse género. Não, então, lá está. Diz. O que vai dizer é extraordinário, porque é assim, tu já tinhas em grande consideração pelo esforço e dedicação e os resultados que tu tinhas alcançado, e isso é extraordinário. Exato. Nós nunca nos podemos rebaixar, mas tu estavas a olhar lá para a frente, disse, não, mas eu quero ir aí. Ou seja, era ele que estava à minha frente e aquilo era uma maneira de motivar ainda mais. Miguel, obrigado por este caso, obrigado por ter aceito o convite. Realmente é um testemunho bastante importante numa altura como esta, né? Tratarmos da nossa parte psicológica, mantermos-nos ativos, né? Realmente é das pessoas mais influentes, né? Até porque o início da carreira de muita gente está ali ligado ao conhecimento de Miguel Lucas Cascalado e são histórias impressionantes, ficávamos aqui o dia todo a falar, né? Deves ter montes de experiências, né? A esse nível. Muito obrigado por ter aceito este convite e um bem-aja aí para a família e para todos. E acho que os meus alunos e quem pôde assistir agradece realmente as tuas palavras. Deixa-me, agradecer também pelo convite e fiquei particularmente tocado, porque obviamente já nos conhecemos há muito tempo e estou a falar em grande percentagem para as pessoas que da minha terra também, dos arredores, não é? E nesse sentido, para mim, sinto-me lisonjeado com isso. E por último, quero deixar uma palavra, quer seja para os atletas que estão a enfrentar esta dificuldade de verem retirados dos seus centros de treino e das suas competições e de certa forma, verem o seu trabalho um pouco deitado por terra, não é? Mas certamente melhores dias virão. Obviamente que alguns de nós vamos sofrer com isso, outros já sofreram. Há sempre perdas, portanto não podemos ignorar, não podemos dizer, ok, vai ficar tudo bem. Claro, mas daqui a 10 anos ou 100 anos, em algum momento as coisas deveriam ficar bem. Não, é importante nós percebermos que, apesar de estarmos a enfrentar grandes dificuldades, de irem existir dias menos bons, algumas perdas, até alguns retrocessos, certamente, se pensarmos de forma positiva, a tentar encontrar as soluções possíveis, unirmos uns aos outros e sermos empáticos e compassivos uns com os outros, certamente iremos recuperar mais rápido. Agora, sem perdas e sem adversidade e sem mágoas e sem sofrimento, provavelmente a grande maioria de nós não vai ter essa experiência, vai ter a experiência de algum sofrimento, de alguns dissabores e de algumas coisas até ao nível triste, Deus queira que não se vá verificar os mesmos números de mortes que estão existindo nos outros países, porque se existisse, algum de nós iria conhecer alguém que teve esse infortúnio. Então não podemos dizer que vai ficar tudo bem, não é? Não, apesar de haver algumas perdas, nós vamos tentar recuperar de forma a que fique o melhor possível com aquilo que está a acontecer. Portanto, o otimismo negligente também não é o melhor de tudo, não é? Nós temos que ver que vamos todos sofrer um bocado com isto, não temos que dramatizar, não temos que nos vitimizar, mas também não podemos colocar o tal arco-íris. Eu não sou muito apologista desse arco-íris, só porque se eu tivesse sido, ou se a minha família tivesse sido afetada diretamente, aquele arco-íris não me ia cair bem. Ok? Portanto, vamos lá para a frente, cada um à sua maneira, e é preciso fazer um bocadinho mais de força.
E agora, em particular, para os teus alunos. Eu acho que tu tens feito um trabalho excelente e o número de praticantes fala por si próprio. Tenho visto às vezes alguns vídeos e falo com algumas pessoas que às vezes me dão alguns feedbacks, portanto, da dinâmica que tu consegues impor. Quero-te agradecer e acho que os teus alunos estão muito bem empregos, portanto, cada vez que vocês faltarem um treino, penalizem-se, não muito, um bocadinho, ok? Um bocadinho. Estão aí todos outra vez a andar ao ritmo normal, se Deus quiser. Normal. Foram as palavras deste grande ser humano e psicólogo, Miguel Lucas. Obrigado a quem teve aí a assistir. O meu bem-aja para todos, sejam responsáveis e por enquanto mantenham-se em casa. Obrigado e boa tarde.